Agora no módulo aqui de regularização ambiental, e após ter apresentado para vocês aí o módulo de boas práticas de fabricação na agroindústria, vamos tentar falar sobre a questão ambiental nas agroindústrias aí, importantíssimo. Uma pela questão da própria legislação aí nas agroindústrias ter flexibilizado mais a questão da comercialização, tanto agora a agroindústria municipal podendo entregar para a região do estado com a questão do SUSAF, ou federal na questão do selo arte. Então leva a calhar muito a preocupação com as agroindústrias, além das boas práticas, a questão ambiental, porque a concorrência vai ser maior, né, no mercado aí, com a questão de vários produtos, o consumidor podendo escolher qualquer produto de qualquer agroindústria. Então vai levar ainda mais as agroindústrias a essa preocupação, tanto de sanidade, né, dos seus produtos, a questão de higiene, de qualidade, como a questão ambiental não pode ficar de fora. Porque é da área ambiental que tu tira a matéria-prima, tu utiliza os recursos naturais que o meio ambiente nos oferece. Então a questão do meio ambiente é importante no início da regularização da agroindústria. Por quê? Porque ali tu acaba tendo que fazer a licença ambiental para o funcionamento da sua agroindústria. Então, você, dono de agroindústria, sabe como é que está a sua licença ambiental para o funcionamento da agroindústria? Vocês sabem o que está escrito nas suas licenças ou dispensa de licença ambiental? Sabe o porquê desta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental? Né? São questões aí que levam a vocês a pensar, né, nessa questão da licença ambiental. E quais a responsabilidade quando o dono da agroindústria com o meio ambiente, né? Como está seu ambiente de trabalho na agroindústria? Então são questões que nós vamos estar trabalhando aí neste módulo. E a questão da licença ambiental, na resolução CONAMA 237 de 1997, ela traz o que seria essa licença ambiental, que é um procedimento administrativo, né, pelo qual o órgão ambiental licencia o empreendimento na questão da localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos do meio ambiente e que podem ou não degradar o meio ambiente, né? Então, os tipos de licença ambiental, temos vários tipos de licença ambiental, e aí leva muito a calhar a questão de estrutura, de tamanho de empresa, de empreendimento, e também resíduos sólidos e líquidos gerados. A licença prévia, por exemplo, que é concedida no início da instalação, no início, o planejamento do empreendimento. Então, a questão da viabilidade ambiental e estabelece outros requisitos para as próximas etapas, né? Sendo que aí na próxima etapa da instalação da estrutura, tu vai ter a questão de estudos aí para saber nesse local como que vai ser construído, como que vai ser destinados os resíduos sólidos. Então tu vai ter que documentar isso, informar o órgão ambiental nessas questões. E a licença de operação, que autoriza a operação desse empreendimento, né, após a verificação do efetivo cumprido, do que consta nas licenças anteriores, com as medidas desses controles ambientais aí, dos resíduos que podem estar sendo gerados. Também temos a licença, o LAS, Licença Ambiental Simplificada, que é o que? Empreendimentos ou atividades de pequeno porte, baixo potencial de poluição, né? Concedido até antes de iniciar a implantação do empreendimento, em uma única fase. Então não precisa ter a licença prévia de instalação e operação, apenas o LAS, com empresas aí de pequeno porte, baixo potencial poluidor, tu consegue aí ter a viabilidade ambiental aí, com tempo determinado, claro. Não vai ter para a vida toda, cada 5, 6 anos tu vai ter que renovar para saber se não teve um aumento de resíduos que pode vir a poluir, e aí tu vai ter que mudar às vezes de licença. Também tem a dispensa de licença ambiental estadual, a DELAI, que na resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a 51 de 2009, ela traz o que seriam os empreendimentos de pequeno porte, né, ou que possuem baixo potencial de poluidor ou degradador. Então aí, com essa resolução de 2009, facilitou ainda mais na questão das regularizações aí ambiental para pequenas empresas. E quando eu sei que é LAS, Licença Ambiental Simplificada, e quando é DELAI, Dispensa de Licença Ambiental, né?
Quando é LAS, licença ambiental simplificada, ela tem um limite máximo de produção por dia, que seria a fábrica de embutidos e defumados, até 1.000 kg de carne processada a dia. Quando é laticínios, resfriamento em invase, 1.250 litros de leite dia. Laticínio para queijo e manteiga, né? Agroindústrias, 800 litros de leite dia. A mesma coisa para doce de leite, 800 litros de leite dia. Também temos para a questão de unidade de processamento de mel, 12.000 quilos de produção ao ano, né? E açúcar mascavo ou rapadura, 3.000 quilos de cana dia. E unidade de classificação de ovos, 312 a dia. Então cabe dentro de uma licença ambiental, de uma dispensa de licença ambiental aí, estadual. Quando então eu sei que é DELAI, né? Quando é os empreendimentos e indústrias ou artesanais, que é indústrias artesanais, cuja atividade atenda aos critérios abaixo, que seria o quê? Até 10 funcionários trabalhando. Acima disso, tu vai ter que ter uma licença completa. Não gerar efluentes líquido industrial ou com efluentes gerados cuja vazão não ultrapasse 1 metro cúbico dia, né? Nas atividades de processamento de vegetais para alimentos, laticínios e embutidos. Então, tendo esse quesito aqui, essas questões, tu está dentro de uma dispensa de licença ambiental. A mesma coisa, a questão da apicultura seria o geral. Processamento todo aí cabe dentro de uma dispensa de licença ambiental. Quando é questão de resíduos e efluente dentro da agroindústria, né? É da responsabilidade da agroindústria, então, separar os lixos, tanto reciclado e orgânico, né? É obrigatório, né? E ela também dá um destino correto, né? Desses lixos, desses resíduos. E também isso deve ser feito uma vez ao dia. Como nós tratamos lá no módulo de boas práticas de fabricação, questão de higienização, aqui também entra a questão da higienização com os resíduos também. Então, ter sempre esse cuidado. Ó. Final do dia, a hora que vai tirar resíduos líquidos ou sólidos, né, dar o destino correto, sempre está fazendo a higienização, aí, principalmente dos lixos, das lixeiras, né, a questão dos resíduos orgânicos ou reciclados. A destinação correta, né, aterro sanitário, ou usina de reciclagem, quando é reciclável, ou destino correto que não cause poluição ambiental, né. Às vezes, dentro da própria propriedade, não consegue fazer esse destino correto. Questão dos resíduos sólidos ou líquidos de matéria-prima, né? Devem ser destinados corretamente, né? Caso não tenha uma empresa que faça essa coleta aí meio seguido, periódico, pode ser adotado alternativas na propriedade. Tu pode usar como fonte de calor, por exemplo, uma agroindústria de derivados de carne ali, sempre tem ossos. Tu pode estar usando no fornalha ali que tu vai fazer o processamento do torresmo, né? Como fonte de calor. Ou compostagem, adubação aí para hortas e lavoura, só que tá claro, tem que sempre ter o cuidado no distanciamento da agroindústria, porque como ela vai gerar um resíduo, uma quantidade alta de odor e podendo até ter vetores, né, nessa questão, tem sempre esse cuidado de estar afastado da agroindústria. Questão da fossa séptica, né, o resíduo aí que sai do resíduo líquido que sai da agroindústria, né? Construção de fossa séptica para destinar esse tratamento desse resíduo líquido corretamente, não afetando o lençol freático. Então, o processo anaeróbico, né? Composto por caixa de inspeção, filtro de sólidos, fossa séptica, filtro de fluxo vertical, um sumidouro, tipo vala, né? Rasa, e também esse tratamento com baixa concentração de oxigênio. Porque o que? A bactéria anaeróbica, ela vai trabalhar em baixa quantidade de oxigênio. Ela consegue sobreviver em baixa quantidade de oxigênio, conseguindo fazer a decomposição de todo esse material, né? Então, a questão da fossa séptica, aqui no exemplo que nós temos, tem várias empresas aí que trabalham tanto na retirada de resíduos como na construção dessas fossas sépticas. Aqui é um exemplo disso, caixa coletora, aonde cai o resíduo mais grosso nessa caixa coletora, né? Vai armazenando, aí passa para uma fossa séptica, aonde vai acontecer, o sólido tende a decantar no fundo da fossa séptica e o líquido a subir. No que esse líquido acaba sumindo, ele é transportado para outra caixa que é a de filtro anaeróbico, aonde nessa caixa ela tem sedimentos, aonde ela vai fazer a filtração desse líquido, aonde as partículas de resíduos ainda que possa ter sobrado nesse líquido são retidas nesses sedimentos e o líquido acaba passando indo para o sumidouro, onde é
ele pode ter infiltração no solo sem contaminar o lençol freático, né? E questão da proteção de fontes, muito importante aí para a agroindústria que tem fontes aí, agroindústria, agricultura familiar, onde usa muito fonte aí, onde às vezes aí sem proteção, então sempre ter o cuidado para ter proteção aí tapada, coberta, ou se não cercada aí, claro, cercada para a questão da entrada de animais aí que podem vir a danificar ou poluir essa água. Cobrindo, isolando para que não entre pequenos animais também no poço d'água, né? Isso facilita. E, claro, vai ter que fazer análises físicas e químicas e microbiológicas dessa água, para ver como é que está a questão de contaminantes dessa água. E, claro, instalar um clorador aí na entrada da caixa d'água. A questão de fazer análise da água sempre faz na saída da caixa d'água e dentro nos pontos de água dentro da agroindústria, para que tu tenha uma certeza maior dessa água que está entrando dentro da tua agroindústria e não esteja contaminada. Se essa água já está contaminada, provavelmente vai vir a contaminar seu produto produzido dentro da agroindústria. Questão do outorga, se tu usa água aí de fonte, poço artesiano, né? Questão de olho d'água, então sempre vai ter que ter outorga de água para uso. A mesma coisa se tu for lá no final do meu processo de tratamento de resíduo, eu descarto no recurso hídrico. Vai ter que ter outorga de água para isso. E o que seria essa outorga de água? Então, um ato administrativo que tem por finalidade liberar o uso da água, para que as pessoas, o empreendedor, usem essa água, né, e que a administração ou o setor público saiba a quantidade de água que está sendo utilizada. E a que se destina essa outorga da água? Então, para captação de água subterrânea e superficiais, né? É para essa questão da outorga da água. Quando a dispensa de outorga, né? Aí entra a questão de dispensa de outorga até derivações e captações individuais de até 1,8 metro cúbico hora. Seria 1.800 litros por hora de uso de água. E também lançamentos de efluentes em corpos hídricos. Aí vazando de 1,8 metro cúbico hora também. Aí cai dentro de uma dispensa de outorga. Quando passa desse limite de 1,8 metro cúbico, aí tu vai ter que fazer todo um processo que entra com a outorga prévia, onde o empreendedor vai ter que fazer um pedido de outorga prévia, né, no Águas Paraná, que ele vai dar o que vai colocar? Tu vai colocar as informações de uso de quantidade de água por hora e de efluentes gerado. Após isso, tu vai para a outorga de direito, que é onde o poder administrativo te libera para tu usar essa questão da água, né? Usar essa água dos recursos hídricos aí sem ter problema nenhum. Caso o cara não faça nenhuma dessas questões, pode estar infringindo a lei e tendo um problema aí muito sério com o crime ambiental. O que acontece se não tiver uma licença ambiental? Então, é um crime previsto na lei, né? Podendo pegar pena de 1 a 6 meses de cadeia, de prisão. Então, a fiscalização pode determinar a paralisação ou fechamento do seu empreendimento e ainda aplicar uma multa de 50 a 50 milhões de reais. 50 reais a 50 milhões de reais. Então, leva toda uma questões de complicação para a tua agroindústria, tendo ainda a questão de sair na mídia, né, que teve a agroindústria tal acabou tendo um problema de crime ambiental, então tu acaba ficando, teu nome fica manchado aí pela mídia e até pela sociedade, no caso, pela essa questão de crime ambiental. A questão também do entorno da agroindústria, não vamos falar só da parte burocrática, a parte documental no meio ambiente, mas sim o ambiente em torno da agroindústria. Então a agroindústria tem tela, está telada ao redor, que defenda com que não entre pessoas estranhas ou não entre animais para dentro do pátio da agroindústria. Então essa é uma das questões que deve ter, um quesito que deve ter, é tela ao redor da agroindústria. Também outra questão, entulhos. Não precisa ser geralmente lixo, mas entulho, eu vou guardar esse meu equipamento porque eu vou usar um dia. E coloca bem na entrada ou bem na passagem de matéria-prima que vai para a agroindústria, né? Amontou próximo à agroindústria, podendo gerar vetores, né? Acúmulo de lixo, que pode ficar mal até para a agroindústria. Questão dentro da agroindústria também, como é que está a organização, né?
Falamos muito da questão da organização em boas práticas lá, para tu ter um bom gerenciamento dentro da agroindústria. Você não tem organização, como é que tu vai trabalhar dentro da agroindústria? Então tem tudo isso, a questão de tu ter uma organização para trabalho dentro da agroindústria. E também a questão de lixos, então, né, ao redor ou dentro da agroindústria, sempre ter esse cuidado para não deixar gerar, amontoar lixos e por muito tempo, né? Segurança do trabalho. Falamos muito da questão do meio ambiente e também entra a segurança do trabalho, né? Não só para quem é dono da agroindústria, mas quem tem um funcionário contratado. Deve se preocupar muito com a segurança do trabalho. Então nós temos para dentro de empresas de abates ou que fazem processamento de derivados de carne, a NR 36, que é específica para esses setores, né? Segurança e saúde no trabalho. Também as agroindústrias devem se ater à questão de ter um PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Que é o que esse PPRA? A agroindústria, então, vai fazer toda uma auditoria interna na sua estrutura e verificar os pontos mais de risco de trabalho dentro da agroindústria. E dentro desse PPRA deve estar esses pontos, deve estar o mapa de risco, né, de cada setor dentro da agroindústria, né, de produção ali, e quais as atitudes serão tomadas para que não venha acontecer um acidente. A mesma coisa o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Caso venha acontecer um acidente, quais as primeiras procedências que devem ser tomadas, né? Vamos fazer um CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, aonde que vai ser levado esse funcionário, quais as atitudes que vão ser tomadas na contratação desse funcionário, né? Que é um exame de admissional, de demissional, né, se ele for sair da agroindústria. Então tem todos esses controles que tu deve ter, porque tu tem um funcionário. Tu contratou, tu está assinando carteira. Então se vir acontecer alguma coisa, tu vai ser cobrado do Ministério do Trabalho e Emprego. Então essas são as mínimas coisas que tu te leva a te segurar caso venha acontecer algum acidente dentro da agroindústria. A questão do NR 36 também temos várias outras NRs também que traz trabalhos aí de ergonomia, trabalhos em altura, né? Então esses são alguns cuidados e a NR 36 é propícia para abatedores e empresas que produzem e processam carnes e derivados da carne. Condições ambientais de trabalho, então a questão do ruído, né? Controlar o ruído de máquinas, né, é a primeira procedência que deve ser feita. Tem uma máquina que está tendo um som alto, que está incomodando, tu trabalha 3, 4, 5, 6 horas, ela está incomodando o ouvido. Então sempre cuidar, tentar controlar nessa máquina o ruído. Instalar um equipamento que diminui esses ruídos, né? Ou você não acaba substituindo essa máquina. Esse equipamento que tu vai colocar nessa máquina para diminuir o ruído é o EPC. Equipamentos de proteção coletiva, que esses equipamentos, o que acontece? Tu coloca em tal local que vai beneficiar todos que estão trabalhando ali, né? Redução da exposição dos trabalhadores. Caso não nem adotando todas essas medidas, ainda assim tem questão do ruído, reduz as exposições. Em vez de trabalhar 4, 5 horas, tu vai reduzir. Reduz 1 ou 2 horas, dependendo da quantidade de decibéis está aumentando. Até 80 decibéis não há risco para o ouvido, então perca de audição, né? Isso seria o quê? Em torno de uma voz aí conversando ou gritando, já dá de 30 a 80 decibéis. Então isso já, até 80 não vai ter problema nenhum, algum, mas acima disso pode já começar a ter problema de audição. Calor, instalação de climatizador, né? Caso esteja um calor muito alto, instalar ar-condicionado, um climatizador que diminua a temperatura, né, desse local de trabalho. Altura de pé direito, no mínimo de 2,70 a 3 metros de altura, né, para que faça troca de temperatura, né. Qualidade do ar nos ambientes climatizados. Então sempre fazendo manutenção, eu tenho um ar-condicionado, nunca fiz manutenção, mas aí tu está gerando outro risco que seria biológico. Então ter sempre esse cuidado, vou fazer manutenção nos filtros, periódico, para que não venha causar outros problemas aí de saúde também quem está trabalhando lá. Limpeza dos componentes do sistema, né, de climatização, né, evitando agentes nocivos à saúde. O uso de EPIs, que é equipamentos de proteção individual, né, investimento de trabalho compatível com a temperatura do local. É isso a questão dos EPIs. A questão de esforço repetitivo, a LER, né,
que é lesão por esforço repetitivo, não ter sempre esse cuidado, realizar rodízio dentro do trabalho, caso estejam trabalhando em um equipamento que tem esforço físico repetitivo. Caso tu está lá na máquina de embutir salame lá, manual, ter sempre alguém, vai ficar muito tempo, sempre fazer esse rodízio do serviço, para que a pessoa não acabe tendo sérias doenças aí como alerta. O setor ou local destinado à fiação de facas, onde houver, deve possuir espaço físico, mobiliário adequado ao seguro. Tu esteja mobilidade dentro desse setor, tu não acaba esbarrando ou tendo um ferimento, pérfuro cortante, então tem sempre esse cuidado, onde ter local de afiação de faca, tu tem sempre esse cuidado na hora de for afiar. E também, tu está fazendo a desossa, sempre o cuidado para não deixar o fio, a ponta para o teu lado, sempre ter esse cuidado na hora de manusear esses equipamentos, essas ferramentas. E, claro, usar EPI, equipamento de proteção individual, aquelas luvas de aço lá, importante. Também EPCs aí em equipamentos. Geralmente o pessoal tira os equipamentos porque atrapalha esses EPCs, equipamentos de proteção coletiva. O pessoal acaba removendo dos equipamentos, das máquinas, e isso pode ser um fator de risco futuramente. Então ter sempre esse cuidado. Mas o meu funcionário não quer usar EPI, o EPC da máquina ele arrancou. É teu dever tu sempre orientá-lo a utilizar e dar treinamento. Como empresário, como empregador, tu deve fazer isso. Caso ele não queira, manda ele assinar a advertência. 3 advertências, manda embora. Então é assim que tem que proceder. Como também vai ter deveres, ele também deve ser cobrado. Então é isso que tu deve estar orientando sempre ele e entregando os EPIs conforme o uso no trabalho. Os elementos a serem manipulados, tais como caixas, bandejas, engradados, isso é muito fácil de estar dentro da agroindústria, possuir dispositivos adequados, formatos, para pegar seguro e confortável. Então que tu pegue com conforto nas tuas mãos, que ela não resbale, não escape, Estar livre de quinas ou arestas que possam provocar irritações ou ferimentos. Às vezes tu está trabalhando ali apressado, tu pega no equipamento ou esbarra, tu acaba fazendo um ferimento. Ter dimensões e formato que não provoquem o aumento do esforço físico do trabalhador. Às vezes um formato, um equipamento, algum material que tu vai ter que fazer mais um esforço repetitivo, um esforço mais forte, mais abrasivo ali, te dê problemas mais tarde. E ser estáveis. Às vezes tu pega uma bandeja, alguma coisa que está tudo frouxa, torta, isso também é complicado de manusear. Questão de agentes químicos. Utilizar com cuidado produtos químicos de limpeza. A hora que tu vai fazer a higienização da tua agroindústria, detergente alcalino, detergente ácido, ou o próprio esterilizante, que tu vai usar, ter sempre esse cuidado para esses agentes. Sempre ter um ambiente com passagem de ventilação para que o agente químico usado não fique concentrado no local fechado. Por exemplo, tu está trabalhando, vai usar um detergente ácido no local fechado, isso ele vai acabar volatilizando e tu vai acabar se intoxicando, podendo desmaiar ou levar até a morte. Então está sempre utilizando EPI e esse local deve estar ventilado, abertas as janelas, e até portas. Questão da utilização dos equipamentos de EPI adequado para a utilização desses agentes químicos. Agente biológico, como eu falei lá atrás, a questão do climatizador, que pode ser esses agentes biológicos que estão nesses locais. Caso seja identificada exposição com esses contaminantes, então deve ser procedência de limpeza e desinfecções do local. Para-se a produção, para-se tudo que está fazendo, e vai cuidar dessa questão do agente biológico. Porque como tu pode estar se contaminando e prejudicando a tua saúde, tu pode estar indo no seu alimento, no alimento que tu está produzindo, no produto, e contaminar pessoas externas. Medida de biossegurança envolvendo a cadeia produtiva. Então, claro, aconteceu em certo setor na agroindústria esse agente biológico. Tu vai higienizar toda a agroindústria, interna e externamente, porque é um agente biológico, então, tendo qualquer ambiente que ele possa se proliferar, aí com proteína, que ele possa se desenvolver, ou umidade, ele vai estar aumentando e não adianta tu fazer higiene num tal
algum parte da agroindústria esquecer a outra. Então tu vai ter que fazer todo um protocolo. Medidas adotadas no processo produtivo pela própria empresa, né? Então está dentro dos manuais, as questões dos procedimentos que serão adotados para controlar esse agente biológico. Fornecimento de EPIs, né? Como todo, e treinamento e informações aos trabalhadores. Como todos os outros riscos que nós mostramos, qualquer EPI que tu for repassar ao seu funcionário, tu deve dar treinamento de uso, de como que ele vai usar. E, claro, ele vai assinar que recebeu esse equipamento e toda vez que ele não estiver usando, é direito seu alertar ele, caso prossiga, autuar ele, aí podendo levar até ele perder o emprego, né? Riscos ergonômicos. Os locais para pega e depósito das cargas devem ser organizados para que tenha espaço para movimentação, altura de pega e deposição. Não obriga o trabalhador a efetuar flexões, né? Acabar pegando no chão, não, tendo sempre o cuidado para estar sempre com o tronco reto no que tu for baixar, não se curvar assim, porque todas essas repetições que tu for fazer, no final do dia tu vai sentir dor nas costas. Então ter sempre esse cuidado, a altura que tu for colocar, né? Sempre, claro, organizar pela quantidade de peso adequada, né? Todas as caixas ou o equipamento que ele for mexer, que esteja o peso adequado para que ele consiga manusear. Deve ser adotadas medidas sempre que tecnicamente possível para que quaisquer materiais ou produtos a serem erguidos, retirados, armazenados ou carregados, né, de forma frequente não estejam localizados próximo ao solo ou acima dos ombros, né, que esteja no nível correto ali do teu tronco, que tu consiga, né, sem estar com muito esforço, aí prejudicando coluna, braços, né, até pernas aí. Cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando o espaço suficiente para os pés, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos. Então a questão dele for pegar qualquer objeto que esteja próximo, né, e que ele consiga se movimentar nesse local, não esteja entulho, né, dentro da agroindústria. Então, que nem eu falei, a questão da organização é importante, não só pela questão do ambiente, mas sim pela segurança do trabalho. Questão de jornada de trabalho, né? Em locais onde o trabalho é desenvolvido, atividade diretamente no processo produtivo, né? Onde o funcionário faz serviço tanto na recepção de matéria-prima, como na expedição do produto. Então, sendo exigido esforço físico constante. Ele vai estar se movimentando, erguendo peso de meio seguido, né? Então, deve-se adotar pausas. E essas pausas aqui, elas são tabeladas, né? Ela tem um tempo correto. Com jornada de trabalho até 6 horas, né, diárias, tem uma pausa de 20 minutos. De 7 horas e 20 minutos, são 45 minutos de pausa. E até 8 horas e 48 minutos, tu tem 60 minutos de pausa. Então, cada horário de jornada de trabalho com esse mesmo esforço repetitivo, são tempos aí já tabelados que o funcionário deve tirar de descanso, de pausa. E as considerações finais, o meio ambiente é de importância de todos e muito mais para uma agroindústria onde tira suas fontes de produção, que deve ser manutenção direta do meio ambiente aí, para a questão dos recursos utilizados. Segurança do trabalho resulta em uma indústria que valoriza seus produtos e uma qualidade de vida de quem trabalha nela. Então sempre ter a prioridade ambiental e segurança do trabalho. Tanto de quem é dono da agroindústria está trabalhando lá dentro, como quem tem funcionário contratado. Então deve-se ter uma preocupação maior quanto a isso, né? Organização de uma agroindústria, tanto gerencial como estrutural, é o cartão postal para o sucesso. Então, às vezes, tu tem alguma falha nesse seu sistema de trabalho, nessa tua agroindústria, vai refletir no final, que é a remuneração, que é a receita que a agroindústria quer retornar, né? É que o cliente no final lá ele vai ver, tem algum problema na agroindústria, o produto não está adequado, ou se não, tua agroindústria acaba indo para a mídia aí, não com algo muito bom, né?
Os problemas com a ergonomia dos colaboradores ou risco de acidentes laborais são fatores que podem comprometer a integridade do trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou a morte, além de prejuízos de ordem legal e patrimonial para a empresa. Então, às vezes, tu parar um dia a sua produção para verificar dentro da agroindústria como é que está os equipamentos, como é que está a questão da organização, dar treinamento para esses teus funcionários e até você mesmo ter esse treinamento, né, que é o que estamos fazendo aqui, é de importância porque para frente tu pode ter perdas muito maiores, principalmente a remuneração, né? E aqui temos um meme que seria eu bati mesmo, ela falou mal da agroindústria, então não saia querendo espancar todo mundo aí a torto e direito porque está falando mal da tua agroindústria, da tua estrutura. Olhe para dentro da tua agroindústria, faça uma auditoria interna para ver como é que está a estrutura, tanto dentro da agroindústria como externa a ela. Então verifique isso para depois não sair aí tendo que bater em todo mundo, né? E eu quero agradecer aí a todos por ter acompanhado os módulos aí. Precisando, estamos à disposição para ajudá-los, orientá-los. Aqui foi um resumo de tudo, que é a parte ambiental e segurança do trabalho. Também podemos trabalhar em outros módulos para frente, a questão de segurança do trabalho, que é muito importante para a questão das agroindústrias, né? Então aí, se precisarem, estamos à disposição aí para ajudá-los.